Passat. Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tudo bem com você? Tudo certo? Graças a Deus. Entramos aqui nesse momento para orar com você, para falar com Deus, para colocar diante do Senhor tudo aquilo que você precisa e necessita. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. E é por isso que nós estamos aqui, eu mesmo, Bispo Isaac Souza e a Bispa Daniela Souza Bright, para orar por você e abençoar a sua vida. Bispo, a Bíblia diz que clama a mim e responder-te-ei. É uma certeza, né? Bom dia a todos, boa tarde, a paz do Senhor. Verdade, lá em Jeremias 33:3 está esse relato da palavra, né? Então, olha, a importância da gente conversar com Deus e dialogar com pessoas nos traz revelações, nos traz luz, nos traz ideias. Verdade. Imagina conversando com Deus, né? Sim, ele dá certeza de resposta, né? Ele diz que espera ouvir o teu e o meu clamor. Às vezes nós usamos muito o verso 4 do Salmo 139, que diz: ainda a palavra não me chegou à boca e tu já sabes. E às vezes as pessoas não oram dizendo: mas Deus já sabe. Ele né? já é. Mas lá em Jeremias, né? sim, mas lá em Jeremias 33:3 está relatando, né? Clama a mim, ou seja, ele está pedindo. Você pode falar, você pode orar, você pode clamar, porque eu tenho prazer em te ouvir. Deus, ele deseja ouvir a tua e a minha voz, a tua e a minha oração. E nesse texto, mais precisamente, diz sobre clamor. Clamar é quando você rasga sua alma, quando ninguém mais pode entender o que se passa dentro de você. Aí é o momento do clamor. Você clama a Deus, você invoca a presença dele e diz: Senhor, só tu podes resolver a minha situação. Então o meu clamor, ele tem um direcionamento. Ele é direcionado a Deus. E aí o próprio Deus pede, solicita isso a nós. Clama a mim e ele afirma: responder-te-ei. Ou seja, existe uma certeza de resposta. Deus não quer apenas ouvir para saber qual é a tua necessidade ou o teu clamor. Deus, ele está interessado em resolver, em solucionar, em responder, em socorrer o clamor que você faz. E na tarde de hoje o Bispo Isaac teve essa revelação da palavra de Deus. Exatamente. Né? Jeremias 33, quando o próprio Deus fala conosco: filha, filho, pode clamar, que é certeza de resposta e transformação da situação a qual você tem vivenciado, experimentado. Clama a mim e responder-te-ei. E aí Deus, ele ainda dá um bônus, né? Ele diz assim: anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, ou seja, que ainda não foram reveladas. Então, olha o poder de um clamor. Quando eu clamo, quando eu me posiciono em clamar a Deus, ele vai me ouvir, ele vai me atender, ele vai responder. E ele vai anunciar segredos do céu para as nossas vidas, Bispo Isaac. Por isso nós queremos nos direcionar até você agora, que precisa de oração. Se você precisa de oração, escreva aqui embaixo nos comentários ou envie uma mensagem no WhatsApp 449-9897-6833. Nós estamos vindo de um final de semana muito abençoado e nós liberamos essa palavra no altar, dizendo que o pequeno virá a ser grande. O verso, procurei aqui Isaías 61:10, mas não é. Não. Diz que serão 1000, lembra daquela profecia? Verdade, bispo. Foi muito forte. Mas nós vamos num próximo evento colocar isso para você. Então eu quero orar por você, porque a sua saúde está debilitada, você vai receber cura. A crise que você está passando vai se tornar em sucesso. A dor vai se tornar em milagre. A necessidade, a dificuldade vai ser transformada em provisão. A vontade de Deus é sempre abençoar você. Então nós queremos orar por você. Olha, tem uma palavra aqui profética, é Isaías 60, verso 22. O menor virá a ser 1000. Isso não está dizendo daquelas pessoas que já estão vivendo em altos patamares.
E geralmente as pessoas, quando não estão, bispa, vivendo altos patamares, têm o hábito de julgar. É verdade. Cresceu porque está roubando, Sim. Cresceu porque está fazendo coisa errada. E as pessoas que estão embaixo têm este preconceito Verdade. de julgar quem está lá em cima. Mas pare e pense, o texto está dizendo que o menor virá a ser 1000. Então quem está lá em cima um dia esteve embaixo. Verdade. Tem uma história, tem uma trajetória, história, né? Então isso significa que Deus, ele pode transformar algo tão pequeno, algo tão insignificante, algo tão humilde, ou seja, o menor que algo pequeno, em algo grande, em algo poderoso, em algo abundante. Vamos falar da dona de casa, que ela pega lá um copo, né, de arroz, e quando ela vai cozinhar esse arroz, dá para alimentar 4, 5 pessoas. É verdade, bispo, é isso mesmo, né? É como se fosse um segredo do crescimento, não a multiplicação, né? Que aqueles grãos de arroz, eles não se multiplicam. Perfeito. Mas eles crescem. E quando a palavra diz em Isaías 60, verso 22, que o menor virá a ser 1000, está falando de uma unção de crescimento. Exatamente. Da parte do Senhor, né? E nós vemos que a Bíblia nos ensina que quem traz o crescimento é Deus. É o próprio Deus, né? O apóstolo Paulo, ele diz, eu preguei, Apolo regou, mas quem trouxe o crescimento? Foi Deus. Quando lá em Atos 2 nos fala a respeito da igreja primitiva, também nos diz o quê? E Deus acrescentava os que deveriam ser salvos. Então, assim, é Deus quem dá essa unção que você acabou de ler. Glória né? a Isaías Deus. 60, verso 22, de crescimento. Amém? Imagina o tempo que a dona de casa demoraria contando, não é? Cada arroz por arroz, para multiplicar. Imagine você, eu vou deduzir aqui 4 pessoas em casa, então eu vou deduzir tantos arroz. Não, então ela pega um punhado, uma porção, e dessa porção vem o crescimento. E é o que Deus tem para a sua vida esse ano. Deus tem crescimento para a tua casa, para o teu relacionamento, um crescimento saudável, um crescimento abençoado. É o que Deus tem para as suas finanças, ao invés de uma vida regrada, uma vida medíocre, uma vida abundante. É o que Deus tem para a tua saúde, você que se queixa de dores constantemente. Deus tem saúde para te dar. Amém. Você que está afastado da presença de Deus, Ele é o socorro presente da tua vida. Então não fica aí sofrendo, achando que você está esquecida, que você está esquecido, que você foi abandonado, ou que o destino foi cruel com você. Talvez tudo que Deus quer é que você dependa dEle, que você tome uma iniciativa de andar com Ele, mas não, como foi a bispa diz, não só para fazer números não, mas ter uma conversão plena com Deus, é ter um estilo de vida, é um estilo de vida. O Brasil, ele cresceu muito o número de evangélicos, mas nem todos os evangélicos são transformados, bispa. Nem todos que estão em uma comunidade religiosa, seja católica, seja evangélica, nem todas as pessoas que estão ali, de fato e de verdade, são de Deus. De fato não foram transformadas, elas se adequaram aos costumes, elas se apaixonaram pelo cenário, pelo louvor, pela palavra, pelas pessoas que estão à volta, mas na realidade, bispo, aquela entrega, aquela renúncia ainda não aconteceu. É verdade, bispo. Nós vemos essa importância de entrega, né? Há dias atrás, eu me lembro que eu trouxe uma ministração da palavra lá em Apucarana, no Salmo 37, verso 5, aonde o salmista nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nós falávamos justamente a respeito dessa linha, né, dessa conduta de ser rendido, de estar rendido, de permitir, assim como um vaso nas mãos do Senhor, como Jeremias 18 nos ensina, sermos moldados, sermos transformados por Deus. Porque quando nós entramos em uma comunidade de fé, quando nós nos convertemos, né, a palavra conversão, para quem dirige, aí sabe que é mudar a rota, né, mudar essa direção costumeira, ou seja, eu vim aqui num estilo de vida, né, e aí eu me converti, recebi a palavra, como Nicodemos lá em João 3,
perguntei o que era nascer de novo e desejei isso. Então eu permiti Deus começar um processo de transformação da minha vida. Estou ali rendida e tenho sido transformada diariamente. Só que infelizmente, Bispo Isaac, muitas pessoas não permitem. Não dá essa autorização. Não. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você está do lado de dentro da casa, você vai bater na porta para entrar? Não, não precisa. Não, né? Então, se ele está batendo, ele está onde? É porque ele está do lado de fora. Do lado de fora. E, infelizmente, muitos que têm esse título, né, de cristãos, na verdade, ainda não são cristãos. Ontem o pastor Douglas trouxe uma saudação no culto da noite ali na igreja em Apucarana, no culto de Santa Ceia, pastor Douglas Santana, né? E ele leu esse texto de Atos 11 que nos fala, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por quê? Porque viram Cristo de fato na vida das pessoas, né? Então, assim, é um processo. Então, hoje fica essa dica, né? Já que o bispo entrou nessa linha de raciocínio, né? Vamos lá. Fica essa dica. Vamos fazer um autoexame, vamos fazer uma autoanálise. Somos cristãos? De fato nos parecemos com Cristo? Sabe, Mahatma Gandhi é muito conhecido, ele foi um advogado, mas ele foi mais conhecido pelo estilo de vida que ele teve, né? Ele foi ali um monge, né? E ali ele tem muitos textos e livros e as pessoas seguem muito ele e ele fala: eu gosto do Cristo e não dos cristãos. Por quê? Porque infelizmente os relacionamentos que ele teve com os cristãos eram cristãos que tinham nome de cristãos, mas não professavam o que Cristo de fato professou. Então, por que é que Jesus ficou 3 anos e 6 meses ministerialmente ensinando ali aquela classe de discípulos, que a priori foram 12, depois foi ali se multiplicando e chegou até nós? Justamente para eles verem qual era o levantar, o deitar, as reações que ele tinha. E nós podemos aprender muito no Sermão da Montanha, né, que é Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus ensina: nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Se lhe ferirem numa face, vire a outra, né? Não revide, silencie, deixa o Espírito Santo trabalhar e aí vai vir a conscientização. Então, assim, isso é ser cristão, é você viver como Cristo de fato viveu. Então, como o bispo entrou nessa linha de raciocínio, né, muitas pessoas estão na igreja, mas infelizmente não permitem essa transformação. E uma vez que houver essa transformação, as igrejas também serão transformadas. E aí virá esse texto do Isaías 60, verso 22, né? O menor virá a ser 1000, porque o próprio Deus vai ver que ele tem essa liberdade em atuar, essa liberdade em trabalhar, e ele fala: eu posso liberar esse grande crescimento. Por quê? Porque de fato eles entenderam a mensagem e eu tenho liberdade para atuar e transformar. Então você que está aí parado, talvez estacionado, poxa, você cometeu um pecado, você vai ficar a vida toda cultuando esse pecado, celebrando esse pecado, atribuindo ao pecado, ou você vai pedir perdão para Deus e começar uma nova vida? Pastor, eu errei. Então conserte o erro e começa de novo. Pastor, eu me afastei. Então, se afastou, volte para perto. Comece uma nova vida com Deus, para que não seja mais um ano, mas que de fato seja um ano de dupla honra. Por que dupla honra? Talvez você já foi desonrado pelos problemas, pelas dificuldades e por tantas situações que você já passou. Agora há pouco nós conversávamos sobre dar as mãos. Você já imaginou se cada um desse a mão para o outro, conversar com o outro e formasse ali, né, uma corrente pensando em abençoar outras pessoas? Quantas vidas não seriam abençoadas? Então, ao invés de subtrair, poderia se multiplicar, somar. E Deus, ele tem essa proposta para você. Você que está aí parado, você que está aí parado pelo caminho, talvez sofrendo, talvez chorando, talvez passando por humilhações, passando por vários dissabores. Jesus pode mudar a sua situação. Jesus, ele não quer apenas te abençoar, mas ele quer salvar você, ele quer ter um relacionamento com você. Tanto é que quando Jesus foi na casa de Zaqueu, ele foi na casa de Zaqueu para prosperar ele? Não. Zaqueu já era próspero financeiramente falando. Ele foi na casa de Zaqueu para curar Zaqueu?
A Bíblia não fala que ele era doente nem a sua família, mas ele foi para salvar Zaqueu e a família dele. E automaticamente, quando uma família se salva, vem um milagre da saúde, vem um milagre das finanças, vem o milagre do relacionamento, porque aonde Jesus entra, ele não entra apenas para atender uma necessidade, mas ele entra para transformar a vida de uma pessoa. E o Senhor, ele quer fazer isso com você. Então para de sofrer, para de ficar arrastando a vida, para de dar murros em pontas de facas, tentando fazer as coisas conforme você pensa, conforme você age ou conforme você aprendeu. Primeiro, se entrega para Jesus. Faça uma aliança com Jesus. Senhor, independente do que acontecer comigo, eu quero estar na tua presença. Eu não vou seguir homens, eu posso admirar a Bispa Dani pela beleza, pela intelectualidade dela. Gostou? Eu posso admirar o Bispo Isaac, eu posso acompanhar ele há muitos anos na rádio, mas eu quero ter esse Deus que usa a bispo, eu quero ter esse Deus que usa o bispo. Você entende? Logo, você para de seguir pessoas, você começa a seguir Jesus. E nós que falamos de Jesus seremos para você uma referência, mas a intimidade é sua com Deus. É sua e Deus. Então é o que você precisa hoje. E olha que nós não estamos falando de placa de igreja, nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de uma entrega. Se entregar para Jesus. Se entregar para Jesus, bispo, é deixar ele conduzir a vida, não é? É como a gente confiar o volante, né? Nas mãos dele, e ele conduz. Ele faz de acordo com a vontade dele, que sempre é a melhor, né? É verdade. E não deixe de buscar o Senhor por pessoas. Por exemplo, se a bispa não busca, eu não vou buscar. Se o bispo não busca, eu não vou buscar. Se a bispa estiver, eu não estarei. Se o bispo estiver, não estarei. Se fulano não for, eu não vou. Isso não é buscar a Deus na intimidade. Isso não é buscar a Deus. Isso é buscar a Deus no condicional. E o Senhor, ele é muito além, mas ele é muito além. Ele é muito além. Então nós precisamos firmar os nossos pés na rocha que é Cristo. E se de repente, bispo, olha, tal pessoa vai estar ministrando a palavra na igreja, eu vou estar lá. Mas se não for uma pessoa famosa, se for uma pessoa anônima, eu estarei lá do mesmo jeito. Jesus e a palavra vão estar o suficiente. Já é o suficiente, né, bispo? Já é suficiente. E é por isso que nós estamos vivendo um tempo de bênçãos. É por isso que eu tenho visto Deus abençoar minha esposa. É por isso que ela tem assistido Deus a cada dia me abençoar. Porque nós estamos fincando os nossos pés e conduzindo as nossas ovelhas a Jesus. Aleluia. A estarem condicionadas a Jesus. Você já imaginou, bispo, lá, foi em Rio Grande do Sul, que igrejas enormes ficaram submersas. Verdade. Outras foram destruídas. Agora eu te pergunto, o povo não se destruiu. É verdade. Quando o templo foi levantado novamente, o povo estava lá. Então isso percebe que quando há uma aliança entre as pessoas e Deus, a igreja pode estar num bairro, pode estar no centro, aonde estiver, ali as pessoas estão. Porque elas têm uma aliança com Deus. Com Deus, é verdade. E muitas vezes é invisível essa aliança, mas ela é real. Não é verdade? É igual o vento, né? As pessoas falam, não vejo o vento, mas ele existe. Ele existe. Né? Nós podemos senti-lo, né? Ele ocasiona algumas coisas. A nossa aliança, ela pode não ser visível, né? Aliança com Deus, eu digo aqui. Sim. Mas a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas reações, a forma que nós tratamos as pessoas, isso denuncia quem nós somos e a aliança que de fato nós temos com Deus. Por isso que esse texto de Atos 11, quando fala que esses primeiros irmãos foram chamados de cristãos, é porque enxergaram a aliança que eles tinham com Deus e a sua conduta, que era reproduzida igualmente à de Cristo. Glória a Deus. E o amor de Cristo, ele é muito mais do que simplesmente a palavra amor. Por isso que o amor de Deus é o amor ágape, é o amor sublime, o amor supremo. O amor de Cristo perdoa as suas falhas, perdoa os pecados. O amor de Cristo te coloca na direção. O amor de Cristo
te mostra a direção e é viver para Ele, na dependência dEle e esperar o quê? Esperar a volta dEle. Aleluia. Esperar a nossa pátria. Aqui na terra nós teremos as nossas recompensas, por exemplo. Se você quer algo, você vai lá, trabalha e conquista. Você vai lá, luta e conquista. Mas a salvação não se compra com dinheiro. Ela se compra através de uma entrega, de uma aliança. Então, se você está cansado de sofrer, está cansado de dar murros em pontas de facas, talvez você já rodou a várias religiões. Talvez, bispo, as pessoas já até conhecem. Ela tem uma lista de pastores, tem uma lista de missionários, né? Olha. Aí quando, eu te vi na igreja A, já te vi na igreja B. Mas, tá, você tem uma referência sua? Você tem ali um casal para orientar você, para ministrar a sua vida? Detalhe, quem não pastoreia não pode ser pastor, ainda que tenha um nome de pastor. Verdade. Não é verdade? Agora, quem está à frente é que conhece a vida da pessoa, que conhece a pessoa ali a fundo. Então, por isso que eu estou dizendo hoje para as pessoas se firmarem em Cristo e ter uma referência. É verdade. Aí eu vou estar debaixo da tutela ali do bispo e da bispa, e o que eles ministrarem na nossa vida, nós vamos atentar. Agora, o que o fulano, que o Beltrano, que o outro falar, não tem peso, porque o que tem peso é o pastor da igreja. Deus entregou para ele a direção da igreja. Então, se a bispa pastoreia uma igreja, né, e eu sou membro da bispa, mas aí eu ouço o que um fala, eu ouço o que o outro fala, como que eu vou ter uma referência? Então, eu preciso ter uma referência e seguir, permanecer, atentar a tudo aquilo que Deus tem revelado. É verdade. Na verdade, o que tem que estar em evidência não é o cargo pastoral, e sim a função. Isso. A função, ela sempre é maior que o cargo, né, Sim. bispo? Por quê? Porque muitos têm o cargo. Mostra a carteirinha, né? Eu sou fulano de tal, tenho o cargo tal. Só que assim, e a função que você desenvolve? De fato faz jus ao cargo, né? Muitas pessoas nem receberam ainda, né, esse reconhecimento, esse azeite sobre a cabeça e desenvolvem, sabe, assim, um trabalho assim com uma função maravilhosa, cuidam, amam. Por isso que nós falamos aqui o que de fato é ser cristão. E aí o bispo levou para essa linha, né, de ser cuidado, de ter uma referência. Então isso é muito visual, né? As pessoas, elas conseguem enxergar a pessoa que de fato ali está desenvolvendo um cuidado. Ontem mesmo nós tivemos essa experiência, bispo, após o culto da noite. Sim. Né? Nós fomos atender ali uma ovelhinha, né? E de fato nós fizemos isso, né? Orientamos, ouvimos, né? Ceiamos com ela. E ali pudemos prestar um cuidado, que a alma dela estava aflita, chorando, desabafando, né? E tem função pastoral. Exatamente. Né, bispo? Então, assim, não é porque é um pastor, uma pastora, um missionário, que também não precisa ser cuidado, né? E nós não estamos aqui falando que nós fomos porque nós somos alguma coisa, de forma alguma. Nós estamos aqui exercendo aquilo que nos foi por Deus confiado. Glória a né? Deus. Esse pastorado, né? E o pastorado é isso, é você amar, é você ouvir, é você acolher, arrancar o carrapicho, né? O bispo usou esse termo aqui no culto da manhã ontem em Apucarana, a respeito de ovelhinhas, né? Que às vezes vai saindo um pouco do aprisco, aí quando volta, né? Tem que passar o azeite de novo, arrancar o carrapicho. Somente quem é pastor de verdade realmente faz isso, né? Não vai ficar lançando em rosto o que fez ou porque se afastou, não. E assim, não é para a glória de homens, mas nós sabemos que nós temos assim desenvolvido esse ministério pastoral realmente. No culto da noite também recebemos ali um casal de ministros, né, bispo? E eles falaram a mesma coisa a respeito da postura que vem em nós, o desenvolvimento ministerial que nós temos em cuidar do rebanho e de oficiais também, e em formar novos líderes, novos pastores, né? Porque esse é o chamado sobre o teu ombro, né, bispo? Glória o bispado, a o apostolado é isso. É cuidar de outros líderes também, Glória né? a Deus. E assim nós temos, pela misericórdia do Senhor, feito. Então, eu me recordo, bispo, também aqui de Mateus 11:28, que diz: vinde a mim, Os cansados, sobrecarregados. que eu vos aliviarei. O alívio está com quem? ele.
Jesus, né? Só que Jesus, ele usa pessoas, né, bispo? Ele usa pessoas. Você está disponível para ser usado? Glória a Deus, queremos ser um canal de bênçãos para a tua vida. E hoje você pode, inclusive, essa semana, se programar para estar conosco. Em Marialva, por exemplo, lá tem culto de oração toda terça-feira, a partir das 19h30, quinta-feira do Sobrenatural, às 8 da noite, e no domingo, o culto da família, às 19 horas. Em Mandaguari, na quarta-feira, às 7h30 da noite, e aos domingos, às 19 horas. Em Apucarana, às 9h30 da manhã no domingo e às 19 horas também no domingo. Na semana tem a terça-feira do Sobrenatural, às 19h30. Então procure um desses endereços, vá buscar um recomeço. Não fica aí cultuando o teu erro, cultuando o teu passado. É ano novo, coisas novas. A Bíblia diz que ele tem coisas novas, como diz lá em Apocalipse, ele tem novos céus e nova terra. Se você está aí parado, afastado, talvez precisando de ajuda, procure. No caso, você que é uma mulher, que precisa abrir o coração, desabafar, ou receber uma direção de Deus mesmo ali diariamente. Secretamente a bispa vai atender você, vai orar por você. O que você conversar com ela vai ficar entre vocês e Deus. Você talvez quer também se abrir, desabafar. Eu estou aqui me colocando à sua disposição para ajudar você. Eu fecho aqui antes da oração o que está escrito em Isaías 60, versículo 22. Essa palavra é para você. O menor virá a ser 1000. Você vai ser grande. Amém. Eu tenho certeza que essa palavra que Deus entregou para nós, ela entrou no teu coração, porque eu encontro aqui uma promessa de multiplicação. Eu encontro aqui que é um tempo divino quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus. E eu aprendo que quando você tem uma aliança com Deus, ainda que alguma aliança da terra se quebre, com Ele a aliança perdura. Então, bispo, nós vamos orar pelo povo agora, aproveitar que nós estamos na campanha. Amém. 4 semanas para 12 meses de bênçãos. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Pode ter certeza. Você que deseja ser abençoado, escreva o teu nome aqui nos comentários, a tua cidade, escreva aí também o nome de uma pessoa, ou pode mandar um WhatsApp. Vamos só passar aqui a nossa agenda. Nessa terça-feira nós estaremos juntos na cidade de Apucarana. Em Apucarana, num culto maravilhoso, culto do sobrenatural, dando sequência a essa campanha poderosa, né, das semanas para 12 meses de bênção. Então vai representar o mês de fevereiro, nesta terça-feira, ali na Avenida Governador Roberto da Silveira 379, a partir das 19h30 no bairro da Barra Funda, em Apucarana. Nesta quarta nós estaremos a partir das 7h30, começa 7:45, mas 7h30 em Mandaguari, na rua Manuel Antunes Pereira 2005, pertinho do Xanduzão. Nós estaremos juntos orando pelo povo. E nesta quinta-feira, bispo, estaremos em Maringá. Maringá, dia 15, né? Estaremos ali num culto profético, abençoado, liberando 2026, ano de Isaías, que é o ano da dupla honra, bispo. Na sexta-feira nós estaremos juntos novamente na cidade de São Pedro do Ivaí, na rua Rio de Janeiro, número 157, no conjunto Virgílio Seco, também abençoando o povo de Deus. E no domingo, já falamos aqui os horários. Sim, domingo, mas estaremos em Apucarana. 4 cultos poderosos, sim, né, bispo? Pela manhã estaremos em Apucarana e à noite tem os cultos também em Apucarana, Mandaguari e Marialva. Glória a Deus. Nós vamos agora à chamada que fala das 4 semanas para 12 meses de bênçãos e já voltamos para orar por você. No ano profético de Isaías, grande mover profético, 4 semanas para 12 meses de bênçãos. Cada culto representará um mês do ano da dupla honra. Venha profetizar sobre sua vida e receba o seu planejamento de vida do ano 2026. Igreja Internacional Renovar. Vivendo os milagres. Chegou o tempo da dupla honra. Tempo aceitável do Senhor. No lugar da nossa vergonha haverá dupla honra. Tempo de renovar.
Igreja Internacional Renovar, chegando perto de você. Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005 Centro. Marialva, Rua Chiqueza, Ocumura 48, Jardim Paraíso. São Pedro do Ivaí, Rua Rio de Janeiro, 157, Virgílio Seco. E sede internacional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Informações 449-9897-6833. Oremos a partir de agora, vamos falar com Deus. Amém. Amado das nossas almas. Sim, meu Deus. Senhor, Tu és tão maravilhoso, Pai. Nós exaltamos e bendizemos a Ti, porque o Senhor é a majestade santa, o único Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente, El Shaddai, o grande Eu Sou. Pai, existem tantas almas aflitas, Alaramasherekanta, Alarabastai, tantas almas abatidas, Andanikanaramasheira, Alarabasaia, precisando do gotejar da Tua bênção, precisando do refrigério, Naramalauernemastébia, Narabastaia, das vossas almas. Senhor, só Tu tens o poder de transformar essas lágrimas de desespero em sorrisos, em suspiros de alegria, de alívio, de cuidado, Remandoriana Machere Becalarabastai, que só o Senhor tem. Tu és o grande Deus, El Shaddai, Toremas Telerebriaçai, mas Tu és Jeová Rafá, aquele que tem a cura necessária e precisa para a alma abatida, para o espírito angustiado, para aquele que se encontra desacreditado, desanimado, desesperado. O Senhor é a resposta. Quantas vezes o Senhor tem levantado soldados feridos, ó Pai, para restaurá-los de maneira grande, tremenda e poderosa. O Senhor é a força no dia da angústia, o Senhor é o socorro bem presente quando esta alma está abatida. E então neste momento eu clamo, Remas Tenebria Súria, sobre cada vida, para que o Senhor se levante como socorro, como resposta, como providência sobre cada casa, cada família, cada necessidade do Teu povo. Existem necessidades psíquicas, emocionais, mentais, financeiras, profissionais, familiares, trabalhistas, espirituais e ministeriais, e o Senhor é a resposta. O Senhor é a solução. O Senhor é a transformação de história e cativeiro que este homem, que esta mulher, que esta criança precisa receber. Então, Senhor, levanta-te na tarde deste dia como socorro bem presente na tormenta, no nome de Jesus, Pai. Sim, meu Deus, em concordância com a Tua serva. Nós abençoamos agora esta casa, nós abençoamos agora esta família, que todos esses cômodos sejam visitados, meu Deus, pela cura, sejam visitados pela saúde, seja visitado pelas provisões. Senhor, abençoe agora cada nome, meu Deus, que está escrito aqui nos comentários, meu Pai. Dê a cada uma resposta, Senhor. Atenda esta mãe que pede pela mudança no comportamento do seu filho, essa esposa que clama, talvez até de joelhos, a mudança, Senhor, do teu esposo. Toca agora, meu Pai, sobre esta pessoa que se afastou de Ti por algum motivo e ela se encontra fraca, abatida, precisando se levantar, precisando se posicionar. Ah, meu Deus, para cada lugar onde há dor, que venha a saúde. Para cada lugar que há solidão, que haja a companhia agradável do Teu Espírito Santo. Meu Deus, toca agora, Senhor,
acalma a tempestade, que toda malignidade, toda inveja seja repreendida agora e que esta pessoa possa se levantar, possa lutar pela tua própria vida, Pai. Vai dar certo, porque ela crê na tua palavra. O menor será 1000, o fraco será forte, o pequeno será grande, porque nós acreditamos nisso. Você que ora conosco, erga as tuas mãos aos céus aí agora e diga bem alto, profetiza, diga: eu recebo a dupla honra do Senhor sobre a minha vida em todas as áreas. Eu farei uma aliança com Jesus, renunciarei o meu passado e farei com Cristo uma aliança de fidelidade, de amor e de entrega. Senhor, nas tuas mãos eu coloco a minha vida, coloco o meu dia, coloco a minha semana, em nome de Jesus. Amém? Você que crê, diga amém, diga graças a Deus, escreva a frase: eu estou abençoado. Bispa, nós estamos abençoados. Nós estamos mais que abençoados. E quando nós abençoamos, nós somos abençoados. É um bumerangue, né? Não é? Retorna. Glória a Deus. Que todos tenham um dia maravilhoso. Olha, baixe o aplicativo da Rádio Motiva Gospel para quem tem o celular Android. Para quem tem iPhone é Radiosnet. Tem um site também, www.motivasat.com.br. Acesse o site, esteja conosco acompanhando a programação no site, que tem sido uma bênção. Venha nos conhecer de perto, mande um recadinho. Quem quiser convidar a bispa para ministrar na tua igreja ou para conversar com ela pessoalmente também, agendar, né, uma mentoria espiritual, mande um WhatsApp 449-9897-6833. Conte também com a minha pessoa, estou aqui à sua disposição para ajudar você naquilo que for preciso. E quem quiser também conhecer um pouco mais dos livros da Bispa Daniela Souza Bright, como é que faz? Pode entrar no meu Instagram, @DaniBright, lá na bio tem o link de todos os livros. Maravilha, tá bom, gente? Que todos tenham uma semana muito abençoados. Lembre-se que o justo não se justifica, permaneça na fé até o nosso próximo encontro. Querendo Deus, ano 2026, ano da dupla honra.